Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os melhores especialistas de saúde. Falamos de como viver mais, com melhor qualidade de vida e que vocês vão poder saber com esses especialistas maravilhosos o que existe de melhor nos tratamentos nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. E vocês já sabem, né? Vocês têm participado bastante no nosso site, a gente só tem a agradecer por isso. Continue participando, sugerindo pautas, assuntos através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. Então, lá tem o Assista Aqui, você pode assistir todos os programas que já passaram, você pode sugerir pautas, mandar perguntas, participe, né? A gente gosta muito que você participe conosco. E hoje o nosso convidado é o Dr. Hildo Meyer, que é médico anestesista, ex-presidente da Sociedade de Anestesia do Rio Grande do Sul, autor de vários livros. Seja bem-vindo. Eu achei maravilhoso esse assunto, né, Miguel? Porque desmistifica muita coisa, muita gente ainda tem receio de fazer anestesia. E é maravilhoso, né? Eu passei por uma cirurgia essa semana, o Miguel me deixou ainda mais jovem, mais esticadinha. E é tão bom. Vai fazendo propaganda um do outro, né? É irmão e irmã. Não, mas é que eu tenho só 3 dias de operado, tem que mostrar. Poxa, e o meu irmão faz milagres, ó. E é maravilhoso a gente poder não assistir a cirurgia. A gente poder deitar, dormir e quando acordar tá pronta. Eu estava comentando com o Hildo, ainda no início do programa, Ana, que assim como na tua área, né, a Ana faz muito implante dentário, e o que acontece normalmente? Eu estava falando com o Hildo que o grande problema da cirurgia em si, e ele sabe disso, a gente vai falar sobre isso durante o programa, do mito que se criou em função da anestesia. Muitas vezes é um problema quando a gente diz assim, não, o anestesista vai estar junto, vai estar segurando a sua mão. Anestesista, doutor? Claro, anestesista, porque é um conforto para o médico que está operando, para o cirurgião, e um conforto e uma segurança para o paciente. Mas ainda existe um mito de que a anestesia faz mal. E é uma coisa que há muito tempo, Hildo, a gente vem tentando, e graças a Deus a gente conseguiu te trazer agora, porque não estava batendo os horários. Isso. Também não é muita gente que gosta e que consegue falar e ter desenvoltura com a televisão. Tem muita gente que é excelente profissional, mas não gosta de ficar na frente de uma câmera. E qual é o problema? Esse mito tem que ser desfeito, que na verdade o anestesista e a anestesia, ela é fundamental para o procedimento ser feito. Fundamental para a segurança, para conforto e para isso que a Ana falou, para não lembrar o que foi feito. Imagina a desgraça que não seria o cirurgião estar cortando o paciente sentindo o que está sendo feito ou então acordado e ansioso. É porque às vezes o paciente, só por ele estar acordado, ele quer se manifestar, ele quer se mexer. O que acontece lá comigo? Eles querem se coçar. A gente está fazendo cirurgia de implante, a pessoa quer se coçar, atrapalha aqui, né? Até porque é um campo estéreo e tal. Então a pessoa estando sedada, fica tranquila. É bom para todo mundo, né? E não precisa ser uma anestesia pesada, né? Mas vocês imaginam como era antes de existir anestesia? Como é que se fazia cirurgias antigamente? A gente tem filmes sobre isso, né? É. Mas não dá não gosta nem de pensar, né? Eles amarravam a pessoa, ou 4, 5 cidadãos seguravam, um segurava as pernas, o outro segurava o braço, e o cirurgião tinha 1 minuto, 2 para fazer a cirurgia. Então, a cirurgia evoluiu muito porque a anestesia, ela proporcionou essa facilidade. Mas é verdade aquilo que vocês falavam. Uma coisa que me incomoda muito é quando eu chego no quarto do paciente ou quando me apresentam, olha, esse é o meu anestesista, e dizem assim para mim, esse que é o perigoso. Pois é. Isso é um mito, infelizmente, ou e errado. Dizem assim, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia. Mas existe uma razão para isso? Existe. Há muito tempo atrás, eu não sei se vocês sabem, a primeira anestesia foi feita em 1848. Então tem cerca de 160 anos. Nossa! Que é uma coisa recente, ideia, né? É bem recente. E logo que a medicina já é mais antiga do que isso. Então, os médicos, eles gostavam de ser cirurgiões. Todo médico queria ser cirurgião. E nem existia anestesia. Então, a anestesia
era feito logo no início, eles davam para a pessoa tomar álcool, ou eles davam algumas poções, ou amarravam. E aí as pessoas diziam assim, a anestesia não funciona. Depois, com a evolução, passaram a deixar a anestesia a cargo de enfermeiras, a cargo de estudantes de medicina, irmãs de caridade, que era um pessoal que não tinha treinamento médico. Melhorou um pouco, mas continuava a mesma coisa. Mas continuava a mesma coisa. Então, porque não existia medicamento adequado, porque não existia monitorização adequada, aconteceram muitos acidentes mesmo com anestesia. Morreu muita gente ficou paralítica, mas isso é coisa do século passado. E até hoje a gente paga essa fama de que a anestesia é perigosa, de que a anestesia a pessoa pode ficar paralítica, de que a pessoa pode não acordar da anestesia. E uma outra coisa que também contribuiu para essa má fama da anestesia é que há 50, 100 anos atrás não se sabia muita medicina. E como também não existiam muitos anestesistas, qualquer problema que acontecia na cirurgia, se dizia assim, olha, o paciente não resistiu à anestesia. Lembram dessa frase assim? Sim, é mais fácil jogar a culpa em alguém. Né? Alguém tem que ser culpado. E a culpa não era num anestesista, a culpa era para a irmã de caridade, para o estudante, dizer assim, não, o paciente não resistiu à anestesia. E sabe como é? De tanto falar, pegou a fama. E hoje, até hoje, ainda acham que a anestesia é perigosa, que a anestesia é arriscada, que a anestesia pode dar problemas. Então, eu aceitei o convite para ver se a gente consegue desmistificar esse mito mesmo. Isso é muito importante. É o que tu falou, o pessoal tem como vilão, na verdade, alguém que não tem nada de vilão, é alguém que está ali para dar condições. Imagina, vai fazer uma cirurgia delicada, uma cirurgia, sei lá, de nariz, de face, e o paciente, primeiro, sentindo dor. Segundo, ansioso, inquieto. Não tem condição, por isso que antigamente o pessoal dizia assim, o cirurgião foi lá e fez uma amputação em 1 segundo, 2 segundos. O cara pegava uma machadinha e não tinha tempo de fazer uma coisa adequada, né? Mesmo uma amputação bem feita, demora tempo, porque o cara tem que fazer um acabamento, tem que costurar direitinho. Imagina fazer uma cirurgia plástica sem anestesia. Como é que é feita a formação do anestesista, Hildo? Muito boa essa pergunta, porque uma das primeiras coisas que nós poderíamos esclarecer é que o anestesiologista é um médico, igual ao cirurgião, igual ao otorrino, igual ao pediatra. E o nome, que, como nós gostamos de ser chamados, é anestesiologista. Porque Vou mudar a palavra. Então, como é que é a formação do anestesiologista? Isso. Não, porque assim, é justamente para diferenciar que antigamente era feito, nada contra, mas que era feito por pessoas que não tinham formação e aí chamavam eles de anestesistas. Então, como nós temos essa formação médica, então nós gostamos de ser chamados de anestesiologistas. Então, nós fazemos o curso de medicina, que são 6 anos de faculdade, e depois fazemos uma especialização, que chamam de residência médica, de mais 3 anos. E fora isso, se faz cursos de especialização. Se eu quiser fazer anestesia especificamente para cirurgia plástica, eu posso fazer uma especialização. Se eu quiser fazer cirurgia cardíaca, se eu quiser fazer neurocirurgia, fazem-se cursos específicos de anestesia para esse tipo de cirurgia. É importante... Então é hiperqualificado, né? É importante, Hildo, assim, eu brinquei, mas na verdade a brincadeira procede. Anestesiologista. Por quê? Nada contra porque anestesista antes não era formado. Não, tudo contra. Um dos motivos de a gente levar ao ar esse programa é justamente para informação. E eu tenho recebido, eu agradeço vocês que eventualmente param a gente no supermercado, na olha, vocês não sabem a satisfação que dá para a gente. Muitas vezes a pessoa que faz isso fica até meio constrangida, diz assim, não estou sendo brega e tal. Eu ainda hoje fui parado por uma senhora na rua, elogiando o programa, e era uma pessoa assim que estava vindo do outro lado da calçada e tal,
E, ó, meu marido é médico, eu queria elogiar porque vocês estão dando chance e levando profissionais habilitados. Então, o que eu estava falando, Hildo, a importância realmente do pessoal saber que, primeiro, é médico. Segundo, faz uma residência. Pessoal, só vamos lembrar vocês de novo. Para fazer medicina ou odontologia, não adianta o cara ter vocação e querer. Tem que passar num vestibular. Estudar pra caramba. Muito. Segundo, não adianta só passar num vestibular, tem que fazer os anos da faculdade e passar. Terceiro, que é difícil passar. Que é difícil. Esses 6 anos de medicina e esses 5 anos de odontologia não é são fácil. 5 anos bem estudados. Depois, para fazer uma especialização, o cara tem que fazer uma outra prova. Então não basta ele dizer assim, ah, mas a minha vocação é ser anestesista, eu seria um bom anestesista. Olha, a comparação grosseira que eu sempre faço é o seguinte, eu vejo muito açougueiro com a faca na mão que trabalha tão bem com um pedaço de carne quanto um cirurgião. A diferença é que ele não tem a faculdade, ele não é médico, ele não sabe atuar numa emergência. E as coisas são diferentes, né? Ele está trabalhando com uma coisa morta e nós trabalhamos com pessoas vivas. Então, a importância de você saber que, primeiro, quando for escolher um médico, um anestesista, um dentista, um cirurgião dentista, que entre no site da sociedade, quer dizer, vai se apresentar o anestesista. Geralmente o anestesista se apresenta um dia antes, o anestesiologista um dia antes ou antes da cirurgia, mas o cirurgião que escolheu o anestesista, o anestesiologista, ele já deu o nome para a paciente. Eu sempre digo assim, acessa, liga para o Conselho Federal de Medicina, da mesma forma que liga para o CRO, e se informa, vê se essa pessoa é qualificada. Ainda tem gente fazendo anestesia sem ser qualificado. Durante a minha época da residência, eu participei de cirurgias em que o próprio cirurgião fez, no interior, fez a anestesia. Isso acontecia muito. Pois é, isso é péssimo. Quando eu fiquei sabendo que o cara ia anestesiar, e infelizmente era uma das pessoas assim que eu não tinha, eu fiquei sabendo na hora, cara, me bateu um pavor, porque eu disse, pô, eu vou botar em risco toda a minha faculdade, que foi difícil fazer, foi difícil passar, toda a residência, que foi difícil fazer, difícil passar na prova, vou botar em risco porque a pessoa está fazendo um procedimento que não é habilitado. Então, você tem como saber quem vai ser o seu anestesista? Pegue o nome, liga para a Sociedade Brasileira, liga para o Conselho, Sociedade de Anestesiologia, liga para o Conselho Federal, vai lhe dizer. Não vai lhe dizer se o cara é bom ou não é bom, isso não tem como, porque de repente o paciente pode gostar do meu rosto ou não gostar do teu, mas eles têm como dizer se o profissional é qualificado e se tem residência, e se fez treinamento. E um outro esclarecimento sobre a formação do anestesiologista é que as pessoas imaginam que a anestesia é dar uma injeção e que daí a pessoa dorme e daí o anestesista vai embora e depois no final ele volta, e não é isso. A anestesiologia, para se fazer anestesia, é preciso estudar cardiologia, pneumologia, saber o funcionamento dos rins, do cérebro. E o anestesiologista, ele fica o tempo todo ao lado do paciente, controlando a pressão, controlando a respiração, controlando a temperatura. Não é uma formação simplesmente de injetar um anestésico, a pessoa dorme e logo ela acorda. Nós temos uma formação clínica. É um clínico especializado. Isso é o que eu tento explicar para o paciente quando a gente vai fazer um implante. Normalmente a gente faz casos grandes de cirurgia de implante. Eu explico, olha, além da... Eu vou estar lá, as minhas assistentes vão estar lá me auxiliando, mas vai ter um profissional que vai ficar só te cuidando. Ele vai estar cuidando do teu coração, teu pulmão, tua respiração. Vai ter um médico ali junto. Ah, mas então eu vou correr risco de vida? Não vai correr risco de vida. Vai ter mais alguém te dando mais atenção. É mais uma qualidade. Então, às vezes as pessoas não querem um anestesiologista, achando que aí vão correr risco. Não. Com o anestesiologista, né, Hildo, tem menos risco ainda. Muitas vezes nós somos chamados, não é nem para fazer anestesia, é um tipo de anestesia que se chama anestesia local assistida, na qual o cirurgião mesmo faz uma anestesia local, quer tirar um sinalzinho, quer fazer uma cirurgia plástica, uma coisinha pequenininha. Que foi a cirurgia de face da Ana. Isso. É a minha. Foi isso. A gente injeta o anestésico, mas o anestesista está controlando. Mas chamam o anestesista que fica controlando a pressão, a respiração, a temperatura, a frequência cardíaca.
A nossa função ali é ser um guardião naquele momento para controlar qualquer irregularidade que possa acontecer. Porque pode acontecer uma reação alérgica, alguma coisa assim que necessite da intervenção do anestesiologista. E o cirurgião ou o dentista vai estar com a mão ocupada. Isso. E se tiver com essa preocupação de ter que, além de operar, cuidar do paciente, é óbvio que o resultado não é o mesmo. E muitas vezes o paciente ele fica nervoso e daí começa a se movimentar, e aí ele fica nervoso e a pressão pode subir. Então, a função do anestesiologista é tranquilizar o paciente e deixar a situação o mais cômoda possível para o cirurgião ou para o dentista poder realizar o seu trabalho. Nós vamos fazer um intervalo rápido, Hildo, mas vamos voltar a falar agora especificamente sobre os tipos de anestesia, quando o paciente pode ajudar para que, aliás, quando não, todos deveriam ajudar, né, para que o anestesista pudesse ter um controle maior. Nós já retornamos.